Mostrar hoje aqui a história desse carro que a gente conhece há quase 30 anos, né? E que finalmente a gente conseguiu deixar do jeito que a gente quer, né? Ou praticamente. Esse carro tá um Dodge bem gostoso de andar, bem esperto. Vou mostrar um pouco aqui, contar a história dele. O esguichador dele aqui tá... O meu pé tá meio grande aqui, acabou esguichando um pouco. Bom, vamos lá. Deixa ele ligado que o gló dele é bem gostoso, ó. Estamos falando aqui do Charger RT 1978 Ouro Toledo. Esse carro, eu conheci esse carro no final dos anos 80, né? Ou seja, quase 30 anos atrás, ou praticamente 30 anos atrás. Ele ficava na rua Comendador Elias Arzur, no Alto da Boa Vista, em São Paulo, perto de onde minha mãe morava, de onde eu morava na época, né? E era de um senhor alemão, não lembro o nome dele, nem sei se ele era alemão, mas ele tinha um jeito de alemão, que morava na Elias Arzur, quase que na Grambel, um pouquinho depois da esquina com a Grambel. Ele tinha um Cadillac também, final dos anos 50, e tinha esse Charger RT 78 Ouro Toledo. O carro era bem original, bem novinho, né? E em 1990 eu comprei meu LeBaron, 92 meu RT79, né? Em meados dos anos... no meio dos anos 90 ele resolveu vender o carro. E ele chegou a me procurar, chegou a falar comigo. E eu, não tinha a menor condição de ter mais um Dodge, né? Quando eu comprei meu segundo, já era um absurdo ter dois Dodges, assim, então nem passou pela minha cabeça. E eu não lembro direito se eu falei pro Paulo, nosso amigo que ajuda com as mecânicas aí, que vira e mexe, aparece nos vídeos, né? Às vezes a gente vai lá na oficina dele. Eu realmente não me lembro, faz tanto tempo isso. Eu não me lembro se eu contei pro Paulo ou se o Paulo ficou sabendo, independente de mim, de que esse carro estava à venda, né? E o Paulo foi lá e comprou o carro. O Paulo comprou o carro, o Paulo ficou muitos anos com o carro. E... Paulo ficou muitos anos com o carro. E... depois, o Paulo tinha um sonho de ter uma Alfa 164 24 válvulas. Apareceu um comprador lá do bairro também, pro carro, e o Paulo acabou vendendo ele nessa época, né? E o carro foi comprado por um menino que morava lá perto da Hípica de Santo Amaro, usou um pouco o carro e o carro acabou ficando largado na rua durante muito tempo, né? A partir daí, passava lá, via o carro tinha umas rodas de liga, parece que tinha batido uma roda de liga, tinha quebrado uma roda de liga, e a gente ficou com dó do carro, o carro queimando lá no tempo, né? Até que um rapaz de Santos comprou o carro e acabou fazendo o carro, fez uma restauração no carro, acabou fazendo uma receitinha de veneno aí no carro, né? Um veneninho leve, o motor um pouquinho mais esperto, que a gente mostra já. E curtiu o carro um tempo, colocou o carro à venda. O carro ficou um tempo à venda, tal. Passou um tempo, a gente conseguiu chegar num acordo, né? E acabamos comprando o carro. Mas o carro tinha sido aquela restauração que era para o carro ficar bonito, mas não necessariamente totalmente original, né? Então tem algumas coisas ainda que a gente precisa melhorar. Essa traseira dele, por exemplo, está muito alta, né?
A roda aqui ela precisa tangenciar, né, esse freezer, ou seja, ela precisa baixar uns 4 dedos, né, para ficar na altura original. Ali dentro da caixa de roda, chego mais perto depois, faltou o bate-pedra, tá na cor do carro, né, é uma coisa que a gente precisa acertar também. Mas acho que o que era mais importante a gente conseguiu acertar. A gente tinha um pedaço de vinil novo de estoque antigo ainda. A gente colocou um vinil original no carro, e o vinil original no carro dá uma diferença absurda aí no resultado final, né? E a outra coisa que é mais recente, a gente conseguiu, os bancos estavam bem fora de padrão, a gente conseguiu restaurar eles no padrão, né? Com curvinha e couro, né? E com esse corinho de cobra que os divide, né? Aqui tem uma... A Chrysler chegou a fazer, se vocês pegarem o prospecto da linha 76, você vê bem nitidamente que a gente está falando de curvinha aqui e couro aqui. Eram dois materiais diferentes, com uma tonalidade bem parecida, mas era diferente, né? E a gente viu alguns carros já, tanto 76, como 77, como 78, em que era couro, tanto aqui quanto aqui. Então, na minha opinião, hoje, os dois jeitos são certos, né? Pela literatura de época, a gente achava que teria que ser curvinha aqui, couro aqui. Mas tanto couro aqui, couro em tudo, ou curvinha e couro, os dois jeitos estão certos. Os dois jeitos a gente já viu carros originais desse jeito aí. Bom, então vai ser um RT78 mecânico, né? E que tem ainda bandô de fábrica, tem as forrações de porta de fábrica, né? O carpete, ele estava com um carpete marrom, aqueles carpetes residenciais, né? A gente trouxe esse carpete americano. A gente refez um pezinho da porta que estava com o carpete residencial. A gente fez uma sobra desse carpete aqui. Acho que conseguimos dar uma boa gabaritada no carro. Dá uma olhada no cofre. Às vezes a gente vai enfiar a mão para puxar o cabo, né? Às vezes enfia de um lado, enfia do outro. É porque às vezes o pessoal monta o cabo, o puxador do cabo deste lado e às vezes aqui. Normal do lado de lá. Mas muitas vezes eles colocam aqui que fica até mais fácil. Então às vezes a gente se perde um pouco na hora de puxar, a gente não lembra que carro a gente tá. O motor tinha um comandinho, uma Holley, um coletor do Brock Performance. O que a gente fez? A gente tirou aquele filtro de ar meio... parece uma colmeia de abelha. Pegamos um filtro de ar original, cortamos embaixo para ele ficar com uma aparência mais original. Próximo passo, quando a gente porventura tiver que fazer alguma coisa nesse carro, nós vamos trocar as tampas de válvula por tampas de válvula originais e pintar elas de dourado, e o coletor também. Aí ele vai ficar bem, com um visual bem original, sem precisar mexer na mecânica. Afinal de contas tá bem gostoso de andar o carro, né? Essa tapetinha dele aqui. E é isso aí, só para ter uma referência da altura, né? Dodge assim fica meio traseira alta, como nos anos 90, né? Era moda, anos 80, anos 90. E esse aqui tá certinho, caretão, de fábrica, altura de fábrica, né? Minha opinião, fica muito mais bonito na altura correta. Então isso aí a gente vai acertar. Tirar os feixes de mola e levar para arquear, no caso para desarquear, né? É um trabalho meio chato, porque às vezes passa do ponto, a traseira muito baixa, aí precisa acertar de novo, né? Mas tanto que a gente já tinha pedido para baixar, estava mais alto, mas não se desarqueou o suficiente, né? Então é isso aí. Mais um carro da coleção que nunca tinha aparecido em nenhum vídeo do canal. E tá aí. Esse aí com ronco um pouco mais nervoso aí por conta da receitinha de preparação que ele tem.
Beleza? Valeu!